Nós estamos em contato agora com o ex-presidente do Banco Central, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Langoni. Obrigada pela atenção com a Rádio Estadão. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Uma parcela das autoridades, né, parece ter se surpreendido, ou pelo menos esse foi o discurso tornado público, se surpreendido com esta decisão. O mercado já precificava de alguma maneira essa condição da economia do país neste ano. Entre uma coisa e outra, qual é a real situação do Brasil depois deste rebaixamento na sua avaliação? Bom, primeiro, não há muita surpresa. Talvez a surpresa tenha sido o time, né, o momento do anúncio, né, da formalização da perda do grau de investimento. Mas as condições macroeconômicas estavam na mesa. Na verdade, a meta fiscal foi revisada várias vezes. O orçamento para o próximo ano foi apresentado com um déficit primário, uma coisa realmente inusitada. Qualquer exercício simples mostra que, nessas condições, a trajetória da relação dívida-PIB é insustentável e nós sabemos, e a experiência mostra, que as agências de classificação de risco dão um peso desproporcional à questão do endividamento público na avaliação do risco país. Portanto, o que a Standard & Poor's fez foi mais ou menos aquilo que se imaginava, apesar de ter antecipado a sua decisão, talvez desiludida com as dificuldades que o governo vem encontrando para anunciar, primeiro, um programa crível e consistente de ajuste fiscal e, segundo, pôr em prática do ponto de vista político, inclusive nas negociações necessárias com o Congresso. Agora, professor, acho que duas perguntas relativamente rápidas, mas sei que não muito simples. Primeiro, antecipou a decisão ou atrasou uma decisão que talvez já pudesse ter sido tomada? E, pensando que perdemos esse grau de investimento, há possibilidade de se pensar num prazo razoável ou médio para que isso fosse retomado e o que teríamos que fazer para tanto? Humberto, você fez uma colocação bastante provocativa, mas bem interessante. Na realidade, com a mudança de governo e com a mudança de políticas, com a guinada ortodoxa, ou pelo menos mais conservadora, por parte da equipe econômica, com a entrada principalmente do ministro Levi, que seria um avalista dessas medidas de austeridade, as agências deram, de uma certa forma, um prazo para que o país, então, colocasse em prática aquilo que era a expectativa geral, não só dos mercados, coloca-se muito peso nos mercados financeiros, é aquilo que o país precisa fazer para poder voltar a crescer. E como essas expectativas não foram realizadas, houve uma frustração, veio, então, o rebaixamento. Quando eu mencionei antecipou porque normalmente as agências tomam essas medidas mais para o final do ano. A Standard & Poor's tinha colocado o Brasil em perspectiva negativa no final do primeiro semestre, então foi muito rápida a decisão, mas acho que o gatilho foi o anúncio de um orçamento deficitário para 2016. A segunda pergunta, perder o grau de investimento é uma decisão muito rápida, como foi tomada pela Standard & Poor's, pelo menos a partir dos dados concretos de insustentabilidade do ajuste fiscal. Agora, recuperar é um processo demorado, longo, complexo, porque nós temos que restabelecer a confiança nas metas anunciadas, que terão que ser apoiadas por medidas concretas, algumas de caráter estrutural, como reforma da Previdência, reforma tributária, a questão toda delicada da idade mínima para a Previdência, a questão da máquina pública, do funcionalismo público, dos critérios de reajuste, em resumo, medidas difíceis de serem decididas e implementadas, mas serão fundamentais para mostrar que, de fato, o Brasil reencontrou um caminho da sustentabilidade fiscal e a lei de responsabilidade fiscal é uma lei para valer. Agora, o ajuste fiscal demorou, ele vai sendo modificado ao longo da necessidade do embate político
E o que vem aí ele falou de uma combinação de diminuição de despesas, mas aumento de receitas, leia-se aumento de impostos. No fim, se discutiu e vai ser a velha política de sempre? Olha, infelizmente eu não conheço ajuste fiscal praticamente em nenhuma economia, não é só no Brasil, em que não haja uma combinação de corte de gastos, aumento de impostos. No caso brasileiro, há uma rejeição à questão de aumento de impostos, porque a nossa carga tributária já é muito elevada e a qualidade dos serviços públicos não corresponde ao nível de tributação. Portanto, há uma rejeição não é só do Congresso, é da sociedade em geral. Por isso eu acho que o governo, de forma talvez inteligente, deveria primeiro focar no corte de gastos, ajustar naquilo que for possível e factível e só depois, então, complementar com algum tipo de aumento de impostos, que eu acho que vai ser quase que inevitável. Vai haver aí um mix de corte de gastos e de aumento de impostos. Agora, eu acho fundamental também ir além dessas medidas emergenciais, que agora são emergenciais de curto prazo para evitar o pior, e já colocar na agenda de debate público e para o Congresso as reformas que o país tanto precisa. E aí eu citei já a reforma da Previdência, o déficit da Previdência é insustentável, nós temos que reconsiderar a questão da idade mínima da aposentadoria, o próprio critério de reajuste do salário mínimo terá que ser revisitado, nós temos que tratar da reforma do mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro é um mercado com regras super obsoletas, em que torna o mercado extremamente inflexível, o custo de demissão e admissão é muito elevado, os impostos sobre emprego formal são altíssimos e a reforma tributária, de uma maneira realmente ampla e consistente. Isso colocaria o debate político no outro plano, porque hoje nós temos apenas uma discussão cansativa de corte, austeridade, remédios amargos, e não se vislumbra uma perspectiva de uma saída ordenada para a retomada do crescimento, que é, em última instância, o grande objetivo de qualquer política econômica. Agora, professor, num momento de crise, né, a gente falar em reformas dessa natureza, claro que é essencial, né? Claro que é essencial pensar nessa questão, como o senhor bem observou, né, relacionadas ao trabalho, à previdência, aos próprios cálculos do salário mínimo. Né? A gente está falando de um aumento do salário mínimo esse ano, por exemplo, na casa de 10%. A gente fica se perguntando se há possibilidade de se cumprir com isso, se há recursos para isso, e falamos também na reforma tributária. Eu perguntaria para o senhor, será que é pela reforma tributária que deveríamos começar? Porque talvez seja uma reforma que as pessoas percebam menos do que alterações relacionadas aí a salário mínimo, previdência e condições de contratação? E será que a gente poderia incluir nessa cesta um questionamento acerca de privilégios destinados a servidores públicos? Por exemplo, a gente tem um presidente aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi agraciado com um salário na casa de R$100 mil. Para completar, se disse pobre, né? Quer dizer, será que a gente também precisa atacar esse tipo de privilégio no geral, sem fazer com que o meu exemplo, né, se torne pontual? Quer dizer, na verdade, estou falando do geral, né? Quer dizer, é o momento? Bom, eu acho que essas questões estruturantes têm que ser atacadas. A ordem é questionável. Qual será a melhor ordem? Por onde começar? Talvez você tenha razão. A questão tributária está madura. É algo que interessa a todos nós. Ao indivíduo que trabalha, ao empresário, ao consumidor, ao investidor. Nós temos uma estrutura tributária totalmente obsoleta, totalmente superada. Ela penaliza o investimento, ela penaliza o emprego formal, ela penaliza a poupança. Talvez aí, eu concordo com você, seja o caminho mais fácil. Inclusive, seria, na minha opinião, bem recebida pelo Congresso. Os governadores e prefeitos já perceberam que esse modelo também não funciona em termos de pacto federativo. Então, é um grande momento de modernizar a nossa estrutura tributária com ganhos alocativos, com ganhos distributivos. Talvez essa seja a partida e depois, em seguida, vamos tratar de outros assuntos mais delicados, mais complexos, mas muito importantes, como o mercado de trabalho e a previdência. Agradecemos a atenção do ex-presidente do Banco Central, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Langoni. Obrigada. Obrigado a todos, obrigado a vocês.